Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar de física quântica. Como física quântica estuda uma coisa que os nossos olhos não veem, a gente não tem noção da relação tão íntima que a física quântica tem com a gente, como ela afeta tão profundamente a nossa vida. Tudo que é maior que o átomo é estudado pela física clássica e vai estar sujeito às suas leis, que é a atração da gravidade, a lei da inércia e ação e reação. E a física quântica estuda tudo aquilo que é do tamanho ou menor que o átomo. E as leis da física quântica são o princípio da incerteza de Heisenberg, a dualidade onda-partícula, o princípio da complementaridade e a teoria da relatividade de Einstein. Só um pouquinho. Antes de você continuar, fala para eles do curso que você faz de física, para eles saberem de onde que você está tirando tudo. Eu e a Cleusa, a gente participa de um grupo de estudo de medicina quântica. Tem uma médica nutróloga, é a doutora Rosângela Arndt. Ela atende em Curitiba e ela dá curso de especialização em física quântica. E ela, para divulgar a medicina quântica, ela criou grupos de estudos. Tem aqui em Florianópolis, em Curitiba, e cada 2 meses a gente se encontra e ela traz assim, um dia a gente trata de tireoide. Então a gente conversa tudo que se relaciona com tireoide. Cada encontro é um tema. O encontro é aberto, tá? Qualquer pessoa pode participar. Quando tiver o próximo encontro, eu vou pedir para a Kika divulgar no blog. E quem quiser pode ir lá, não paga nada. É muitíssimo interessante, tá? A gente começa a ver muita coisa que a gente não se liga. Estudando a medicina quântica, eu percebi assim, os médicos convencionais, eles tratam o quê? Sintoma. Eles não vão na causa. E a medicina quântica, ela se preocupa em recuperar a função, recuperar o tecido, ativar a tua célula para que ela perceba, é nessa frequência vibracional que eu tenho que trabalhar. A medicação, que a gente não chama de medicação, a gente chama de frequências, porque tudo é frequência vibracional. Cada célula, cada tecido, cada órgão tem a sua frequência. E as gotinhas que a gente toma tem em forma de gota ou de gel, a maioria é gota. As gotinhas que a gente toma justamente fazem as células perceber que elas perderam a frequência vibracional, então elas retomam. Então existe na verdade uma recuperação de função. Eu sou fã da medicina quântica, já consegui ótimos resultados e vivo indicando e estimulando as pessoas a usarem. Só que assim, para a indústria farmacêutica não é legal, porque é pouco rentável. É um medicamento que te dá resultado e não é caro. Então eu vou pedir para a Kika colocar no blog, quem quiser ir, pode ir, não faz mal, que não é de área de saúde, pode participar, é bem interessante. Foi aí que eu me envolvi com a física quântica. Então tá. Quando eu estava no colégio, eu aprendi que o átomo era constituído por prótons, nêutrons e elétrons. Daí, estudando a física quântica, eu vi que além deles, o átomo também possui os quarks, os leptons e os fótons. Os leptons, eu tenho pouquíssima informação, tá? Eu só sei que para cada quark existe um lepton. Os quarks são partículas subatômicas que são constituintes dos prótons e dos nêutrons. E os fótons nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Quando os cientistas começaram a estudar os átomos, eles viram que os átomos são constituídos por energia e que cada átomo tem uma frequência vibracional. Pode passar aqui. O princípio da incerteza foi formulado por Heisenberg porque ele começou a observar o comportamento dos elétrons.
Então, ele viu que os elétrons giram ao redor do núcleo do átomo em uma órbita circular definida. Vamos fazer de conta que aqui a gente tem órbitas circulares definidas. A gente teria o núcleo do átomo e os elétrons. Então, o elétron, ele está circulando numa órbita circular definida ao redor do núcleo do átomo. E esses elétrons, eles vão oscilar de forma descontínua e desaparece de uma órbita reaparecendo em outra. Então, de repente, o elétron desaparece daqui e reaparece na outra órbita. Só que quando ele muda essa posição, a gente nunca sabe qual é a posição que ele vai aparecer. Ele pode aparecer em qualquer lugar da órbita. A gente também nunca sabe qual é a trajetória que ele fez nessa mudança de órbita. E também, como a coisa acontece de forma extremamente rápida, até hoje os cientistas não conseguiram quantificar o tempo dessa mudança de posição. Pode passar. A dualidade onda-partícula fala que o elétron, num determinado momento, pode ter o comportamento de onda e em outro momento pode ter o comportamento de partícula. Então, teve cientistas que, em seus experimentos, eles verificaram que os elétrons, eles pareciam bolas de bilhar. Eles colidiam e se repeliam. Nesse caso, eles têm o comportamento de partícula. Já outros viram, no fenômeno da dupla fenda, que um único elétron pode passar por duas fendas simultaneamente, só que a partícula não pode ter esse comportamento. Então aí eles viram que o elétron também poderia ter o comportamento de uma onda. Aí deu choque, onda e partícula. Foi aí então que surgiu o princípio da complementaridade. O princípio da complementaridade fala que duas propriedades mutuamente exclusivas coexistem no interior de um elétron. Então, o elétron pode ter tanto o comportamento de onda quanto de partícula. E o que determina isso? A física quântica fala que o observador muda o resultado. Então, para um elétron, existem inúmeras possibilidades simultâneas. Se não tem um observador participando daquele evento, o elétron vai poder ocupar qualquer posição. Agora, se tem um observador, naquele exato momento que o observador põe a atenção dele no elétron, aquele elétron vai ocupar aquela determinada posição. Nesse momento, o elétron tem o comportamento de partícula. Sempre o observador altera o resultado. Aí, o observador muda a realidade. Pode passar aqui. Segundo a teoria da relatividade de Albert Einstein, a matéria ela não é algo sólido, e sim energia condensada. Então, se a gente for pensar nos diferentes estados da matéria, vamos pensar no corpo físico e nos demais corpos, indo até a matéria espiritual quintessenciada. Então, é o corpo físico, o corpo etérico, emocional, mental, astral, até a matéria espiritual quintessenciada. O que acontece? Formas diferentes de frequência vibracional. Essa frequência vibracional vai ficando cada vez mais elevada. A diferença entre a matéria física e a matéria etérica é somente uma questão de frequência. Na Terra, como a energia é muito condensada, ela vai se apresentar densa, pesada, dura, palpável. Energia e matéria são intercambiáveis e interconversíveis. Duas palavras difíceis para dizer. Matéria pode ser convertida em energia e energia pode ser convertida em matéria. Isso aí foi observado e registrado por fotografia em usinas nucleares. Não tenho
detalhes de como isso acontece, tá? E também não é um processo que se pode repetir em laboratório, então não se tem informações exatas como ocorre. Luiz de Almeida fala: a consciência transforma as possibilidades da matéria em realidade. E Albert Einstein falava que os átomos não são objetos, são tendências, e que não deveríamos pensar em objetos, mas sim em possibilidades. A física quântica fala: o observador muda a realidade. Então, quando eu, como observador, ponho a minha atenção na realidade, existem inúmeras possibilidades. Mas quando eu ponho a minha atenção na realidade, apenas uma possibilidade se apresenta para mim para que eu possa vivê-la como realidade. Pode passar. Campos eletromagnéticos gerados pela mente controlam a vida através de sua força energética. Tudo aquilo que você pensa vai funcionar como um imã. Você atrai a tua realidade. A tua mente funciona como um imã. E a gente não tem noção do poder desse imã. Pode passar. Se a gente for considerar que pensamentos são energia eletromagnética, que a matéria existe enquanto possibilidades, e segundo Luiz Almeida, a consciência escolhe uma das possibilidades e a transforma em ato, pode passar. Cuidado com o que você pensa. Você cria a sua realidade. Eu vou usar a frase que a Vera usou 2 semanas atrás. Você é o seu pior inimigo. Se você tem bons pensamentos, ótimo. Se você não tem bons pensamentos, cuidado, porque você é um inimigo poderoso. Você cria a tua realidade, né? Vamos pensar assim: no momento que a gente joga uma pedra na água, ao redor daquele ponto onde a pedra caiu, formam-se ondas que vão se dissipando por toda a região. A mesma forma do pensamento, ela parte daqui em forma de ondas e vai afetando tudo ao nosso redor. Afeta nossa saúde, nossas relações familiares, nossas relações de trabalho, nossas relações de amizade, afeta até as nossas relações com irmãos desencarnados, porque pela nossa frequência vibracional a gente atrai irmãos espirituais evoluídos ou atrasados, né? Então a gente atrai tudo de bom ou de ruim para a nossa vida. Pode passar aqui. As moléculas do corpo são controladas por frequência de energia vibracional. Toda energia eletromagnética afeta profundamente todas as funções da vida. Campos de energia vibracional harmonicamente ressonantes fazem as moléculas mudarem de forma e ativam as suas funções. Teve uns pesquisadores que fizeram um experimento tirando o sangue da pessoa. Aquele sangue era analisado no microscópio em uma sala. E a pessoa ia para uma outra sala e lá ela ia assistir alguns filmes. Filmes de amor, filmes alegres, filmes tristes, filmes de violência. E foi bem interessante porque aquelas moléculas do sangue, elas se apresentavam de diferentes formas, de acordo com a emoção que quem estava na outra sala estava experimentando. Então, esses campos de energia vibracional harmonicamente ressonantes, eles afetam as nossas células e eles vão afetar também todo o nosso campo eletromagnético, afetando todas as nossas relações. E quem é que cuida desse campo eletromagnético? A nossa mente. Vamos pensar assim: uma situação familiar difícil.
ou uma situação de trabalho difícil. Se eu ficar, ai que difícil, ai isso não tem solução, aquela pessoa é isso, aquela pessoa aquilo. Se eu criar uma ressonância com um problema, não vai ter solução, né? Agora eu tenho que mudar o foco, eu tenho que pensar na solução, eu tenho que tentar melhorar, né? Eu tenho que ver uma qualidade naquela pessoa, porque pelo menos uma ela vai ter, né? E eu tenho que olhar para dentro de mim também, porque eu também tenho que mudar para mudar a situação. Então eu tenho que ver o que lá dentro de mim eu consigo fazer para resolver aquela situação. Cria uma ressonância com a solução, não com o problema. Se eu pensar no problema, eu estou potencializando o problema. Então eu tenho que pensar na solução. Se eu concentrar minha energia na solução, gradativamente a coisa vai clareando, vai abrindo e vai resolver. Tem pessoas que adoram ser doentes, porque fica, ai eu sou tão doente, ai eu sinto tanta dor, ai eu não me curo. De que jeito que vai curar? Está focando a energia na doença. Muda o foco, né? Vai pensar na saúde. Oi, dona. O Godinho costuma dizer o seguinte: namore uma doença, case com ela, queira se separar depois. Não consegue. Repita aí. A dona Tânia diz que o Godinho fala: namore uma doença, case-se com ela e queira separar depois, né? Então, se você colocar a tua energia e criar um campo de ressonância com a doença, a coisa vai longe, né? Cria uma ressonância com a saúde, cria uma ressonância com o processo de reparação, com o processo de cicatrização, que você vai conseguir a cura. Aí deve ter alguém que pode pensar assim, e as doenças kármicas? Aí é outra história, né? A doença kármica, a gente escolhe como resgate antes de reencarnar. A gente escolhe qual é a doença, né? E muita gente desencarna por causa dessa doença. Mas a doença que eu estou falando aqui é aquela doença que a gente atrai para a vida da gente. Por quê? Porque a gente muda o nosso campo energético. E como é que a gente faz isso? Se deixando envolver por sentimentos de raiva, de rancor, de mágoa, né? A gente se descuida e deixa se envolver por essas doenças que alteram o nosso campo energético. É a gente que cria a nossa realidade. Eu tô aqui falando bonitinho, mas na teoria tudo é bem fácil, né? Mas é difícil pra caramba não se envolver com esses sentimentos. A gente tem que estar o tempo todo, se liga, acorda, presta atenção, respira fundo, conta até 100, não é até 10, é até 100, né? Falar é fácil, mas assim, se a gente for criando uma consciência, cada vez que a gente se envolver por uma energia negativa, a gente, opa, escorreguei, né? E aí a gente vai mudando esse padrão de frequência para poder melhorar. Então assim, se você focar com a cura, você consegue a cura. Pode passar. Os pensamentos e principalmente as emoções afetam as propriedades da matéria. Sabe assim, já ouviu falar assim, aquela pessoa, isso sempre acontece comigo. Ou então a pessoa fala, eu sempre atraio esse tipo de pessoa para perto de mim. Por quê? Porque existe uma tendência daquela pessoa repetir o mesmo padrão vibracional, que geralmente não é bom, né? Então ela sempre está repetindo aquele padrão emocional, aí a história sempre se repete. Às vezes muda o cenário, às vezes muda um personagem, mas a história sempre se repete porque o padrão emocional é sempre o mesmo. Então se você quer mudar a história, tem que mudar o padrão emocional, porque não é ninguém que vai mudar o meu padrão de energia, sou eu mesma. Pode passar. Adriana. Hoje de tarde eu li um texto que o Pedro Amigo escreveu, e ele falou também assim, que a gente tem que também passar por esses erros de forma de aprendizado, mas também para a gente poder depois ajudar as pessoas que passaram pelo mesmo erro.
Com certeza. Não no sentido só de eu errei, então eu vou errar, não, mas eu precisei passar por um erro para aprender e auxiliar as pessoas que vão passar por esse processo. O erro sempre faz a gente crescer, né? E assim, quando a gente passa por uma situação ruim, porque todo mundo passa, isso é inevitável, né? Por mais que você tenha um pensamento hiper positivo, todo mundo vai passar por uma situação difícil, né? Só que o que é importante? Se você encarar aquilo bem, você vai superar fácil, né? E uma coisa assim, a minha mãe, uns anos atrás, ela quebrou o pé e teve que fazer uma cirurgia, ficou meses sem poder andar e estava brava e quase matando todo mundo. Aí um dia eu me estressei com o estresse dela e eu falei assim, você já parou para pensar por que você quebrou o pé, né? Ela é uma pessoa extremamente independente e é do jeito dela e ela manda e ponto e acabou. E ali ela estava dependendo de todo mundo para tudo que ela ia fazer, isso estava matando ela. Eu falei, mãe, presta atenção, vê qual é a lição disso daí para você não repetir de ano. 10 anos depois ela teve que fazer um transplante de córnea e ficou de novo dependendo de todo mundo. E aí quando começou a surgir o estresse, eu dizia assim, e aí? E a lição? Terceira vez? Ou fica por aí? Né? É a lição que você tem que tirar do problema, né? E isso é importante. Se você tem um bom padrão de frequência vibracional, você vai conseguir ter esse foco. O que essa situação está querendo me mostrar? O que eu tenho que aprender com isso? Né? Agora, pessoas que são pouco esclarecidas e que têm aquele padrão de frequência bem baixo, já se revoltam e querem brigar com o mundo por causa do seu problema, né? Mas o seu problema é só seu, não é de ninguém. Você tem que procurar encarar ele da melhor forma. A nossa mente e os nossos sentimentos são muito poderosos. E são tão poderosos que a gente não tem noção. Sabe que se você tiver um desejo, mas assim, aquele desejo bem profundo, que quando você pensa no desejo, chega a dar um frio na barriga, aquele desejo assim que se você fechar o olho e respirar, você sente a alegria daquele desejo já realizado. Antes dele se realizar, pode ter certeza que ele vai se realizar. Agora, qual é o grande problema? A maioria das vezes a gente se boicota. O tempo todo a gente se boicota, né? E por que a gente se boicota? Porque às vezes lá, bem lá no fundo, escondidinho, tem um medinho, né? Ou talvez bem lá no fundo tem uma dúvida, né? A gente quer, mas ao mesmo tempo não sabe se quer, não sabe se aquilo vai ser bom, né? Ou até algumas vezes a gente não se acha merecedor. Você quer, mas você fala assim, eu não preciso disso. Se você não precisa, você não vai ter, né? Se ache merecedor e se permita. Você cria a sua realidade. Vai para Esse foi o salto quântico. Você fez um salto Foi um quântico. salto. É esse? Não é. Esse já foi, né? Esse já foi. Aí, os pensamentos e principalmente as emoções afetam as propriedades da matéria. Então, aquela coisa, né? A tua emoção vai afetar tudo que está ao teu redor, tá? Os teus pensamentos é que são o imã para a tua vida. Pode passar. Esse já foi. Aí. Nos trabalhos da apometria a gente usa bastante a física quântica através do salto quântico. Max Planck, que foi o cara que começou a revolução da física, ele viu que a radiação de calor, ela não era transmitida de uma forma contínua, ela era transmitida em forma de pacotes de energia que ele chamou de quanta, tá? Então, o salto quântico é assim, o elétron está na sua órbita e aí ele recebe um quanta de energia. Quando ele recebe essa energia, ele vai para uma órbita mais externa. Então ele fez um salto quântico.
É através do salto quântico que podemos elevar o padrão vibratório de entidades rebeldes e facilitar que eles sejam doutrinados, né? Que eles aceitem aquelas palavras de amor, de paz. E é possível também deslocá-los através do tempo. Quando a gente fala para eles irem lá numa vida anterior, para eles verem que eles não são só vítima, né? Que eles também fizeram mal para aquelas pessoas que hoje eles estão fazendo mal ou que estão fazendo obsessão. E isso aí a gente consegue canalizando energia para o plano espiritual junto com um comando de solicitação do médium. Pode passar. A mente, através do pensamento impulsionado pela vontade, é o grande modelador de formas e ações. Isso na apometria e no nosso dia a dia também, né? Nosso pensamento modula tudo ao nosso redor. Então, o pensamento parte do médium, e na mesa mediúnica esse pensamento é bastante potencializado. Ele vai para o plano espiritual e lá esse pensamento é modelado pelos benfeitores espirituais e daí ele ganha mais potência ainda. Pode passar. Na apometria, o comando dado pelo impulso, né, que é uma energia cósmica, somada às energias vitais dos médiums, passa para o plano astral, onde a frequência vibracional é transformada em massa magnética. E é essa massa magnética que vai ser dirigida para aqueles espíritos que estão sendo tratados. Então aí a gente consegue fazer o deslocamento deles no espaço, a gente consegue modelar formas no plano astral, fazer desdobramento e dissociação de níveis. Pode passar. Os pulsos são emanações de energia associada à vontade do doutrinador. O pulso é uma forma de direcionar a força de pensamento do médium. E quando a gente faz aquela contagem de 1 até 7, a gente está aglutinando essa energia, está potencializando essa energia. Os espíritos evoluídos possuem pouca massa magnética. E os da hierarquia de Jesus, massa magnética quase nula. Por quê? Porque eles têm uma alta frequência vibracional. E então eles conseguem se deslocar facilmente pelo espaço e também eles conseguem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Agora, aquele médium que vai lá no umbral prestar um socorro, né, ele tem massa magnética bem considerável. Então a gente tem que estar transmitindo energia para ele conseguir se deslocar até lá e também para ele conseguir dissipar todas as energias negativas lá do umbral. A gente pode usar também a inversão de spin. A inversão de spin a gente já vai usar quando estiver lidando com entidades assim bem poderosas, como os magos negros, né? Que são entidades extremamente resistentes à doutrinação, são entidades assim, cheios de artimanha e eles adoram dar um nó no doutrinador. Então a gente usa a inversão de spin. O elétron, ele realiza ao redor do seu eixo um movimento de rotação. E ele realiza juntamente um movimento ao redor do núcleo, que é um movimento de translação, igualzinho o Sol e a Terra no sistema solar. O núcleo também realiza essa rotação ao redor do seu eixo. O spin significa giro, tá? Quando eu faço a inversão de spin, eu faço o quê? Eu mudo o sentido do giro. Então aí ocorre alteração do momento angular do elétron, o que afeta todo o equilíbrio da substância por causa do efeito no campo magnético do elétron. O giro do elétron e do núcleo forma um vetor de força. O vetor de força do elétron e do núcleo são paralelos, mas eles são perpendiculares à trajetória do elétron. Quando eu inverto o giro do elétron, a angulação entre esses vetores de força entre o elétron e o núcleo vai mudar. Isso muda então o campo magnético do elétron. E aí aquela entidade que era tão poderosa vai perder força. E aí fica mais fácil doutrinar aquele mago negro.
as bases, os aparelhos, os livros, amuletos, anéis que ele usa, eles perdem força de coesão. Então fica fácil também desintegrar tudo isso. Então, gostaria de sobre o elétron, quando a gente tem pensamentos ruins, de ódio, rancor, segundo 2 pesquisadores de Harvard, os elétrons se localizam no nosso sistema imunológico e o destrói, facilitando a entrada de doenças. Sim. O contrário do fóton. Ainda não foi falado. O fóton já ele protege o nosso sistema imunológico, de acordo com esses 2 professores de Harvard. O que seria o fóton? Não, isso tem a ver, porque assim, o elétron, quando ele recebe o quanta de energia e pula para essa órbita mais externa, ele fica num estado excitado e existe a tendência de voltar para a órbita original. E quando ele volta para essa órbita original, ele libera aquela energia que ele recebeu na forma de fóton. Então aí você está recebendo a energia de volta, né? Quando ocorre uma alteração do elétron, aquela frequência vibracional do átomo, ela se altera. E aí vai alterar a frequência vibracional da célula, do tecido, de um órgão, né, afetando a saúde. Isso fiz questão de colocar isso aqui, porque muita gente pensa, bom, mas o espiritismo que inventa essas coisas. Não, é a ciência. É a ciência. Professores, 2 famosos de Harvard, que decidem que uma pessoa que é rancorosa, produz elétrons, se localiza no sistema imunológico da pessoa e abre o campo para a doença. Ao passo que pensamentos positivos produzem fótons que facilitam a cura da doença. É ótimo que a ciência agora está explicando muita coisa que o espiritismo já falava, né? A física quântica está trazendo essa proximidade, né, da ciência com o que a gente sempre fala no espiritismo. E isso é bom, porque muita gente tem preconceito com o espiritismo, né? E aí vê, não é coisa de espírita, é ciência. E a pouca massa magnética fazia aqueles milagres que Jesus fazia, de andar sobre as águas, e uma série de coisas. Tem um material que eu passei para a Kika, né, que chama Física dos Milagres. Kika disponibiliza lá no blog para o pessoal ter acesso. Eu achei fantástico, porque relaciona a física com os milagres. Ele usa a física para explicar os milagres de Jesus. É muito interessante. Põe lá no blog para o pessoal. São poucas páginas e assim, extremamente interessante. Existe um livro sobre isso? Eu passei para aqui que ela vai pôr no blog para acessar. Extremamente interessante. Demócrito, em 400 anos antes de Cristo, dizia que a alma consiste em átomos sutis, lisos e redondos feito fogo. Parece que ele já tinha estudado física quântica, né? Ele já estava antevendo o que os físicos iam descobrir muitos anos depois. Pode passar. Estudando a física quântica, a matéria que parece sólida e impenetrável perde essa propriedade. A física quântica leva a gente para o mundo do pensamento, para o mundo do espírito, que é o mundo real. Pode passar. Aí os físicos dos tempos atuais, em suas pesquisas da constituição mais íntima da matéria, eles estão descobrindo energias inimagináveis, cuja atuação contraria todas as previsões e teorias elaboradas, vendo-se obrigados a render-se às maravilhas da criação e aceitar, né, que tem uma mente superior que pensa, ordena, coordena tudo o que acontece no universo. É bem bacana quando a física começa a explicar muita coisa do espiritismo. É bom para mostrar assim, que as pessoas que têm preconceito com o espiritismo possam ter acesso a essas informações, né? Porque tudo que se relaciona ao espiritismo, as pessoas falam assim, é coisa da cabeça. Não é ciência. A ciência explica tudo. Tem um texto que fala que
pode ser obra do acaso, como o Big Bang, porque é tanta perfeição do universo, da natureza, que não pode ser obra do acaso. Tem que ter uma coisa. Tem que ter uma explicação, tem que ter uma mente superior perfeito, coordenando tudo. E na verdade também essa, entre aspas, coisas da cabeça tem a ver porque realmente tudo começa na mente, né? Sim. A mente, o pensamento e as emoções, sob esse influxo é que você vai gerar essa energia, né? O teu pensamento gera uma energia e com essa energia que você vai atraindo as coisas que vão te acontecendo. Por isso que fala, você cria a sua realidade. É isso aí, pessoal. Espero ter sido claro, né? E que todo mundo tenha aí aproveitado as informações.